Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Você sabe quais são as energias que podem estar por trás de um relacionamento abusivo? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 11ª temporada, Roberto Leão, mais de 200 programas, 200 horas de gravação. Estou encantado com o nosso cenário. Olá, Bernardo, galera reconectada, 11ª temporada. Muita coisa nova e muitos retornos também, Roberto. Que é ótimo, a gente está... O que é ótimo. Olha, hoje, para falar... Falando novamente com convidados que foram essenciais e que marcaram a história da Reconnect. Sim, que acreditaram, sobretudo, na Reconnect logo no comecinho. Né? Então, na 11ª temporada, nós falamos sobre várias religiões, nessas 10 temporadas anteriores. Falamos sobre vários sistemas de crença, vários sistemas de cura, sobretudo. E agora a gente está permeando ali, estamos indo ali pela beirada... O que é que orbita as religiões, as práticas religiosas? As práticas, termos específicos. Você sabe o que é um relacionamento abusivo? Você sabia que você pode estar vivendo agora um relacionamento abusivo sem nem saber. Então, para falar sobre esse assunto, que é muito delicado, mas muito necessário conversarmos sobre ele, essa amigona da gente, cara, que veio na primeira temporada. Queridíssima. Que veio na primeira temporada, que sumiu, que abandonou a gente, tá tudo certo? Enfim, né? Mas, tá tudo bem. Mas voltou. Ela que é mentora de energias e espiritualidade, é assim que ela se apresenta, mas sabe que ela é apometra, teriata, bruxa. Ela é filósofa clínica, ela é advogada, consultora de pequenas, médias e grandes empresas. Essa simpatia, Denise Pérez, mais uma vez na Reconnect. Muito bem-vinda de volta, Denise Pérez. Estava aqui na primeira... é interessante falar isso, que a gente vai pegar o primeiro bloco, que é legal, porque a Denise estava aqui na primeira temporada da Reconnect. Foi um programa marcante, foi excelente. Está lá no nosso canal do YouTube. E a gente vai tirar esse primeiro bloco para a Denise falar as mudanças físicas que eu tive, né? Que eu tô mais magro, tô mais forte, tô mais jovem. Então a gente vai debater sobre isso para depois entrar no tema. Depois a gente entra em termos de necessários, mas que fazem parte aqui para complementar o programa, porque agora... De volta, Denise. Vocês estão cada dia mais maravilhosos. Obrigado. Tá, são seus olhos simpáticos. Gente, é uma honra Denise tá mais imensa estar jovem. aqui. A Denise está mais jovem, mais bonita. Olha Remoçou. aí, O que foi acontecer? Que alegria, que bom saber. É os olhos, O né? Os olhos de vocês. O que é que houve nesse período que você está mais iluminada? Olha... Não, dava um programa. Olha, se a gente fosse falar o período sabático da Denise, dava um programa. Eu quero saber, aí vamos perguntar a Denise. Antes de tudo, Denise, a vida do Bernardo, a minha vida mudou profundamente nesses 4 anos. Muito. Sim. Graças também à espiritualidade, às nossas ações, etc. A tua também? Muito. Principalmente eu, né? Eu acho que a gente vai mudando muito. Bom, primeiro é uma honra estar aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês são... Não precisa nem falar, né? E esse programa é incrível, com essa energia maravilhosa, né? Essa 11ª temporada vai chegar com tudo, eu tenho certeza absoluta. Viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Que honra estar aqui. É uma honra tê-la também. Assim, o que aconteceu assim na minha experiência, acredito que vocês também passaram por algumas coisas a gente sabe, né? Mas é que eu tive um chamado para ir para Quixadá, né? Então ali foi uma coisa que não foi programada. Para né? quem não sabe, a Denise ela é advogada, foi atleta há muito tempo, né, Denise? Sim, foi também. atleta há muito tempo. Ela é de São Paulo, então veio para o Ceará, foi para o Quixadá, agora teve um período que os clientes, os consulentes, os amigos, os outros terapeutas formados por ela, que ela já formou muitos terapeutas. Sim. Todo mundo, cadê a Denise? É porque assim, logo que eu deixei de ser advogada, né, e a mediunidade veio com tudo, e aí eu fui trabalhar toda essa parte, essas habilidades psíquicas, né, e eu comecei com um curso em milagres, aquilo veio muito, né. E aí, na época, eu trabalhava numa procuradoria jurídica, então eu sentia muito essas energias, ficava muito abalada com isso. Aí fui equilibrar, fui desenvolver, fui fazendo as coisas. E quando eu fiz essa transição da advogada para a terapeuta, a coisa foi muito rápida, assim. Não era uma coisa... Eu tinha um escritório de advocacia, para você ter uma ideia, as pessoas me procuravam lá
com problemas de energia, sabe? De, Denise, você atende lá, ajuda lá na casa tal e tal, e eu te encontrei, preciso de ajuda. Aí eu comecei a ver que o meu escritório eu só atendia terapia, na verdade, né? Que eu fui me especializando, fazendo cursos e tal. E aí essa coisa, os cursos começaram a acontecer, a coisa começou a crescer demais e veio a internet, e aquilo ali eu vi em um determinado momento que eu precisava ir para dentro, para acalmar tudo isso, porque não tive tempo, não foi uma coisa programada, foi muito orgânico, né? E aí eu falava, tá, ok, eu tô... Não foi programada para você, né? Por mim. Ou eu não fui comunicada, entendeu? Mas tinha uma demanda reprimida ali, quando soltou, abriu a porteira. A coisa foi muito, muito rápido. E aí, uns anos depois, eu ainda desenvolvendo, porque eu sempre continuo me desenvolvendo, porque eu acho que essa é a nossa principal função aqui na vida, a nossa evolução, né? E aí teve esse chamado para Quixadá, eu estava passando pela frente da cidade, e aquilo veio muito forte, entra aí. E aí a história toda, que depois eu posso até vir aqui contar, porque ela é enorme, uma coruja acompanhou todo o caminho. Ela praticamente falava assim, com o olho, assim, era uma coisa surreal. E eu estava acompanhada de pessoas, eu digo, eu tenho provas, né? Não me internem que eu tenho testemunhas, né? Então, aí começou a acontecer coisas muito, assim, surreais, que teria um capítulo à parte e tal. Eu sei que eu fui para lá em 2020, estava em lockdown na época, eu falei, o meu trabalho online, eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ok, e vou para esse interior desenvolver com um grupo, né, fazer uma... E lidar com os registros, e lidar com as coisas internas, e lidar com o que você realmente quer. Mas não foi nada programado, Denise? Nada programado. Mas eu sempre fui muito corajosa, né? Tem um chamado, eu tô lá. E aí fui de mala e cuia com a equipe, com todo mundo para lá, e lá ficamos esses 4 anos e pouquinho, né? E durante esse período eu fui para um mundo interno, né? Lá eu fiquei muito em isolamento, eu não circulava muito. E lá eu comecei a ter assim, um desenvolvimento, um encontro. E eu com toda certeza, várias Denises se foram e as novas Denises vieram, né? Que a gente essa multiplicidade. E hoje eu tenho uma noção de tudo isso que aconteceu, eu tenho um entendimento muito maior disso tudo que aconteceu, eu consigo olhar o outro com uma profundidade muito grande, né? E isso daí tudo tem a ver com todo esse laboratório e tal. E também alcancei o que eu tanto queria, que era um equilíbrio energético, emocional, mental, espiritual constante. Que oscile muito pouco, para que eu seja esse canal preparado para quando eu tiver que atender, olhar o outro, passar energia, trabalhar alguma coisa, eu estou sempre muito estável. Então, eu acho que eu ter alcançado essa estabilidade energética, porque a gente sabe que vem coisa de tudo que é lado, né? Sim, a gente que trabalha com energia e tal. Mas eu consegui tirar o que em mim era brecha para eu ter que lidar com guerras internas grandes, as coisas mal resolvidas em mim, registros que ainda não estavam curados, marcas e coisas do passado, que às vezes, isso é certo, isso é errado, que acaba bloqueando a gente em algumas coisas. E ali eu, com toda aquela expansão de consciência, eu consegui entender com muita clareza o que é estar aqui, o que é da onde eu vim, o que eu estou fazendo, conseguir me conectar com esse meu eu superior e saber quem eu realmente sou e estou Denise, né? Mas você até consegue, Denise, cuidar do outro sem cuidar de si, mas tem uma hora que explode, porque você vai adoecendo. Né? Adoece porque tem coisas em você que não estão bem resolvidas internamente, só que você não percebe, porque está ali a nível inconsciente. Às vezes os alunos perguntam, Denise, como é que eu entendo esse inconsciente? É muito simples, está dentro de você. Quando você passa por um sonho, por exemplo, você quando está sonhando, você sabe que várias coisas você participou ali. Quando você acorda, você tem a sensação de ter participado, só que você não lembra de tudo que aconteceu. Sim. Mas está dentro de você. Aquele é você. Você é aquele que transita nesses lugares e nosso cérebro guarda alguma dessas informações de quando eu estou aqui no físico. Mas você é aquele inconsciente também que participa de várias coisas ao mesmo tempo e muitas delas você não sabe que está lá. Mas você é muito além do que a tua participação quando está aqui no corpo físico. Né? Então, essa é a nossa consciência. Então, quando a gente vai entender quem a gente é,
diante de tudo isso que se movimenta, porque se você que é físico também, que estuda física quântica e tal, a grande verdade é que a gente está aqui nessa dimensão, essa dimensão é uma dimensão de espaço, ela é parada. E a dimensão que se movimenta é a outra, a que dá informação de tempo, né? Então, é como se a gente estivesse sempre passando algo por nós. E esse passando algo por nós estamos junto com isso que está passando. Nós não estamos aqui na parte estática. Só que, óbvio, que isso aí é uma coisa muito abstrata, que a gente vai entendendo conforme a gente vai experienciando, né? Então, todas essas informações, esses acessos, eu tive muito contato, muitas aulas, muito entendimento, muita coisa de, nossa, é assim que acontece. Eu brinco, eu digo assim, quando eu descobri, quando eu vi claramente que tudo são átomos, que tudo é imantado, que tudo é passado, eu falei, eu preciso aprender a colocar as coisas que eu quero nos átomos. E aí eu virei a chave, entendeu? De que, a coisa não funciona como nos é passada, né? Então, eu consegui entender isso aí através de tantas experiências, né? Tantos estudos, que eu sempre fui muito estudiosa, mas muito assim, num nível que eu acordo de madrugada, não tenho o que fazer, estudar me relaxa, entendeu? Então, isso é uma característica minha que eu sempre tive. Então, com tantas informações e quando eu tive esse acesso a desenvolver minhas energias, a desenvolver minha mediunidade, aí parece que eu recebi tudo que eu era, sabe? E eu acho que esse é o caminho. De forma mais clara, mas posso dizer que, como você foi uma pessoa que teve essa coisa ávida de trabalhar sua espiritualidade, mudar a sua vida através você tinha uma profissão, mudou e tal, mas como você não se permitiu esse tempo para você, estava numa relação abusiva com você mesmo? Tava, amigo. Eu tava porque eu me abandonei. Aquela coisa do servir, a gente vem ainda contaminado com umas ideias religiosas de que a fé é obrigação, de que o amor é a obrigação, a caridade é a obrigação, senão você é alguém ruim. Então, e isso é uma estrutura cultural, não é, ninguém tem culpa disso, mas isso limita a nossa consciência no desenvolvimento dela, né? Então, eu tive que olhar para algumas coisas que eu falava, isso aqui é ou não é? Eu estou nessa ou não estou? Isso, para mim, é... Então, e eu servindo demais e muito coletiva, e o primeiro é o que é necessário, né? Quando eu vi, eu me abandonei, sabe? Coisas importantes do meu desenvolvimento estavam abandonadas. Então, esse período foi um período que eu fui lá olhar para mim para saber o que ficava, o que era real, o que era contaminação, e aí superei meu relacionamento abusivo comigo. Contigo mesmo. Mas, Denise, só para a gente começar, eu acho legal te dar um norte, que é o seguinte... Quando se fala em relacionamento abusivo, tem dois modos ali de falar que eu acho meio complicados. Primeiro, que é de culpabilizar a vítima. Sim. Né? Que não é uma coisa que soluciona, a culpa é sua, porque você tem padrões e tal, e tal, e tal. Não vai solucionar. Não. E outra é de simplificar demais. Porque tu não deixa esse homem? Porque tu não deixa essa mulher? Porque tu não sai dessa situação? Que também é uma forma de culpabilizar a vítima, como se ela fosse inerte. Sim. Então, acho que é por aí que a gente tem que começar a conversar. Sem culpa, sem a questão da pena também, e sem essa questão de simplificar. Mas como é que a gente faz para identificar primeiro e como é que a gente faz para sair de uma relação abusiva? Tá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o relacionamento é o meio pelo qual a gente mais evolui aqui. Então, são as nossas relações. Quando você vai ao encontro de qualquer relação, de qualquer situação, em você, no teu mundo interior, tudo se conecta. Você pode estar nervoso, você pode estar com os seus pensamentos se agitam, vão vir energias que você não estava sentindo antes de ir àquela fusão daquele encontro, né? Então, ali você aprende a se auto-administrar nas relações, né? Quando o relacionamento é afetivo, que aí vai mexer aqui com o nosso coraçãozinho, né, amigo? Aí esse relacionamento afetivo, a gente está muito mais aberto, né, para troca, principalmente quando tem relacionamento sexual. A fusão é muito maior desses campos. Quando ele se torna abusivo, então, todo relacionamento afetivo, a função dele é evoluir as duas pessoas. Como? Aquilo que eu acabo despertando dentro de você, que já está dentro de você, é algo que você tem que olhar e aprender a lidar. Entende? E vice-versa. Então, num relacionamento, como eu me sinto diante do que o outro faz, não é falando para o outro parar de fazer que eu vou resolver o problema. É por que isso desperta em mim quando o outro faz isso.
Então, se você olhar o relacionamento como entender que há um espelhamento, que não é que vocês são iguais, vocês são opostos que se complementam. Então, um corajoso pode atrair uma pessoa que é mais tímida. Para essa pessoa tímida ser convidada a ter coragem. Porque esse corajoso vai colocar ela em circunstâncias que ela não iria se não tivesse com ele. Então, ela vai ter mas oportunidade. Mas vice-versa também, Denise? Vice-versa então, também. O corajoso não assim, se matar, né? Dá uma acalmada aí na história. Total. Assim como aquele que é muito para fora, muito precisa de ter um oposto complementar, mas introspectivo, que puxe ele. Pensa melhor, não vai tanto no impulso, né? Então, tudo isso é um desenvolvimento maravilhoso dos relacionamentos, sabe? Eu, Bernardo, eu sou mais tranquilo, o Bernardo é mais impulsivo. Isso, você é aquele que aterra mais e ele é o corajoso. Amigo. Porque para ele a mente dele é muito aberta, não tem tal, eu me identifico muito, que eu também vou, né? E a gente tem que ter alguém que olhe pelo lado da terra, porque a gente é céu e terra. Fala, olha, mas isso aqui, né, tá atropelando algumas coisas e tal, isso pode causar alguns efeitos, então você é aquele que está olhando aqui e ele é aquele que está lá no avião, né? Tem que ter alguém no avião e alguém aqui na terra, né? Para poder dizer... Como necessário na tua vida? Muito. Vocês são opostos complementares maravilhosos. Parabéns. Mas é legal também para a gente começar a falar também... É igual o Góis. É o relacionamento abusivo. A gente... Evolutivo. É isso que eu ia falar. Evolutivo porque tem amor e muito aprendizado. A gente tem essa aí ideia. Ele fica evolutivo. Eu te amo. A gente tem essa ideia do relacionamento abusivo como se fosse marido-mulher, mulher-mulher, marido-marido. Mas também tem com mãe, com amigo. Afetivo. Afetivo em geral. Tudo que tem afetividade pode gerar essa abusividade. O que é essa abusividade? Quando não está evolutivo. Aqui não está causando aprendizado, está causando dores, está causando ataques, está causando raiva. Aquela pessoa que é mais para fora não está conseguindo uma comunicação com a outra, eles estão numa comunicação de guerra, de ego, né? Então, a pessoa grita muito porque não consegue explicar para a outra o que está acontecendo para que não chegue naquele lugar. Então, é como se eles estivessem indo para o precipício, cada um no seu precipício, e os dois estão separados para resolver o problema. Quando você está num relacionamento que ele não é abusivo, que ele é evolutivo, ou está caminhando para ser evolutivo, você tem um problema, vamos supor, eu tenho uma questão de ciúme. Aí isso vai limitar a liberdade do outro. Uma pessoa ciumenta acaba, mas você vai onde? Isso me causa sofrimento e não sei o quê, não sei o quê. Então, se a pessoa entrar numa estratégia de vingança, ai, que raiva dele, ou ai, que raiva dela, ou não sei o quê, e o outro, eu vou escondido porque ela tem ciúme, bababá, e você percebe que os dois se separaram para resolver o problema, ele vai resolver do jeito dele, o ciúme dela, se livrar, ou dela ou dele, e a outra parte vai ficar monitorando, stalkeando, vai resolver esse conflito com estratégias pessoais, cada um com a sua estratégia. Quando você se une para resolver, chega para o outro e fala, olha, eu estou com muita dificuldade, porque eu sinto muito ciúme, eu sei que isso é uma questão minha, né? Então, a pessoa já vem com essa energia, não tem nada a ver com o outro ali. Então, eu tenho essa dificuldade afetiva. Já é dela. A insegurança, eu tenho essa dificuldade afetiva. O que nós dois podemos fazer junto para que isso não aflore e não atrapalhe o nós. Porque não adianta, se você for se relacionar com alguém, esse aqui no eu e esse aqui no ele, o nós fica abandonado. Quem está cuidando da relação? Então, quando você vai até o outro e diz, olha, dói em mim, eu sei que para você não dói, que para você isso aí você não liga, só que eu quero me unir a você, aí nós estamos no nós, não é sobre o meu eu, nem sobre o teu eu, é sobre o nós. Esse é um nível de maturidade absurdo. É um nível de maturidade. Mais necessário. Mas quando não é difícil. Se você começa a fazer, você vai falando o que você sente, chamando o outro para te ajudar. Aí o outro fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, nesse lugar que só tem a mulherada e bababá, que são minhas amigas, mas eu sei que você tem dificuldade em lidar. Vamos fazer o seguinte, o que eu posso fazer para você não ficar tão nervosa? Aí a pessoa vai dizer, não vá. Aí o outro tem que dizer, não, pera lá que você não pode engolir o meu eu, né? Não é só sobre o seu eu, é sobre o nós. Então tem que ficar bom para você e para mim. Como é que a gente acha um meio do caminho? Eu gostaria que você me avisasse onde você vai e a hora que você vai voltar, porque eu fico muito ansiosa sem saber se você foi, se você não foi e tal. Vamos tentar assim? Vamos. Então vamos fazer o seguinte, de hoje em diante eu te aviso, você vai saber onde eu tô. Eu não acho, isso não é totalmente legal para mim,
sim, porque eu sou muito livre, mas como nós estamos evoluindo numa relação, eu consigo, sem me sentir agredido, até porque relação dar isso aqui. Abrir não é abrir mão, mas assim, fazer acordos que fique bom para todo mundo, né? Isso, pelo nosso. Nem sempre, porque aí vai vir uma coisa narcisista, sozinho, né? Amigo? Senão você vai se relacionar para quê? Se vai ser só do meu jeito? É aquela história, né? Tem muita gente que fala, eu nasci assim, eu sou assim, você me conheceu Gabriela, assim. Síndrome de Gabriela. Agora não é assim, né? Não então, se é você assim. nasceu perfeito, minha filha, já está evoluído, pois suba, né? Pois é. Que nós estamos aqui para aprender, né? Desocupa o espaço. Já tem muita gente no mundo, né? O pessoal está aqui perguntando, tá, Denise, eu nunca parei para pensar nisso. Sou casado ou casado há tantos anos. Como é que eu reconheço, como é que eu posso reconhecer na prática, um relacionamento abusivo? Espera aí, você responde já, vamos para o intervalo. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconex, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade. Sem muitas delongas, porque o papo está bom demais. Maravilhoso. Então, hoje com Denise Pérez, após 4 anos de abandono, inclusive vou denunciar ela para a Unicef, abandono de menor. É verdade. Tá? Abandonou nós, 2 menores. Sofreu, chamou muito, na época da pandemia também, mas nunca dava certo. Dava certo tudo mais. Estava no período sabático dela. Ela que é advogada, ex-atleta, é filósofa clínica, apometra, mestre em reiki, eita, caralhada de coisa. Né? Estamos falando hoje sobre as energias por trás dos relacionamentos abusivos. Você sabe quais são os sintomas de um relacionamento abusivo? Você pode estar vivenciando um, então, para explicar agora... É bom dizer que relacionamento abusivo não necessariamente é um relacionamento que tem violência física. Às vezes a psicológica... Denise, o que é um relacionamento abusivo e quais são os sintomas? Pronto. Não, os abandonados, né, gente? Olha só o drama. Nunca teve o nosso relacionamento que é abusivo. Abandono é um relacionamento abusivo? E outra coisa, ela abandonou sem comunicar, porque pode ter perguntado, olha, eu vou passar um período sabático, o que é que eu posso fazer para melhorar para você? Você tem uma ideia que o relacionamento abusivo vai além, porque uma pessoa pode abandonar um programa, 2 amigos. Não é só quando... Mas tá? tudo bem. Vamos lá, Denise. Mas olha, gente, vocês são demais. Hoje tá perdoado. dos programas é que eu tô rindo pessoalmente. Mas assim, ele se torna abusivo quando começa a adoecer. Né? Quando você começa a se sentir drenado, a sua vida financeira não anda, né? Começam desequilíbrios de energia. Principalmente essa parte de se sentir drenado, sabe? De estar no relacionamento, mas aquilo já é um peso, aquilo já está muito complicado. Se a pessoa estiver do lado dessa relação, que é a pessoa mais introspectiva, possivelmente ela vai estar... Passiva?
Oi? Ou passiva. Ou passiva, exatamente. Que é quem recebe, né? Então, ela vai estar lidando com os vazios afetivos dela. Então, possivelmente, aquela pessoa que ela vê que ela não está bem, que ela está drenada, que ela não está conseguindo ser ela na relação, que ela está toda hora sendo moldada pelo outro, as expressões dela são tolhidas, ela não pode falar, se manifestar. É como se ela vai ficando mais e mais... Aceitando grosserias. Isso, aceitando. Por quê? Porque esse vazio, né, afetivo, que as pessoas chamam de dependência emocional, esta outra pessoa tem a energia exata que parece que ela resolveu o problema. Então, imagina, é uma dor afetiva que, estando na companhia do outro, essa dor, que é a maior dor da alma, fica ok. Só que outras dores, por causa do efeito da relação, começam a somatizar. Então, assim, eu recebo pessoas desse lugar, desse lado, né, do passivo, que tem doenças e geralmente tem a ver com a parte do útero, se for mulher, com a parte do seio, com ansiedade, com muita insônia, com... Algumas relatam ataques de energia, sonhos, pesadelos, ataques muito pesados durante esses sonhos. Então, tudo isso tem a ver com a energia dela que ela não está dando conta, porque a gente é uma central de energia. Antes da gente ter um ataque espiritual, a nossa energia foi roubada. Não tem como ter qualquer invasão se a tua energia estiver ok. Tirou os nossos escudos, né? Exatamente. Então, primeiro ele vai mexer no teu emocional, no teu mental, na ideia de você mesma. Você se desacredita, a tua energia vai ficando, você vai se vendo mal, vai se vendo péssima. Então, ela entra neste lugar de que eu não sou bom o suficiente. E ela, tempo demais neste lugar, ela está sempre com a energia baixa. Sempre com a energia baixa, ela está suscetível de qualquer tipo de invasão espiritual. Então, esses ataques espirituais, eles acontecem na mente, nos pensamentos, principalmente. Então, aqueles ataques vão convencer a pessoa de que ela não tem potencial, ela não merece outra coisa, ela não consegue sair dali, a culpa é dela, porque se ela for melhor, aquela pessoa vai querer ficar com ela. E muitas vezes essas questões são reforçadas pelo abusador ou pela abusadora. São, porque também já estão acessados por ali, essas entidades. Aí então, já o que ela já achava, o cara vai lá, ou a mulher vai lá e reforça. Se você me deixar, você não vai conseguir melhor do que eu. Mas isso é um discurso clássico, né? Se a pessoa que tiver de lá, o mais agressivo, ele for narcisista... Aí lascou tudo. Aí ferrou. Aí o que você tem que fazer é realmente procurar uma ajuda para se libertar dessas energias. Porque a pessoa não vai conseguir sair porque ela recebe um preenchimento, é igual ao vício. Ela recebe um preenchimento que, quando ela tenta sair, aquela dor que estava parada, que ela não resolveu, aquela dor de alma, né, aquela dependência emocional que ela não resolveu, volta com tudo. E ela fala, não, eu faço qualquer coisa para ter você de volta, para preencher isso daqui. E o narcisista consegue, com essa quebra de escudo, ele manipula, convencer, né, a pessoa. Sim. E só para poder a gente entender, a gente está falando sobre duas figuras aqui de relação. Dois lados. Dois lados, né? E esses dois lados, eles precisam se tratar não para salvar necessariamente a relação, mas para que não tenha padrão, porque tem gente que sai de um relacionamento assim, tanto o abusador, tanto o ativo quanto o passivo, vamos dizer assim, e reproduzem com outros relacionamentos e outros relacionamentos. Com certeza. Então, se a cura não é para salvar o relacionamento, é para salvar... se chama, né? Eu tenho um dedo podre. Onde eu aponto, parece que sacatinga, né? Se não houver esse tratamento, se não houver essa cura, a gente vai reproduzindo padrões com relacionamentos diferentes, com pessoas diferentes. Vai, porque o que atrai as coisas para a sua vida é o seu padrão de consciência. E se você ficar muito difícil essa conversa de consciência, é aquele lugar que você aceita ser. Que você se coloca, né? Que eu entendo que eu mereço. Que é o meu lugar, eu entendo que é o meu lugar. Eu entendo que é o meu lugar. Então, tem um determinado momento que essas energias convencem que ela tem que aguentar aquilo ali, que aquilo ali é o que ela merece. Ela veste aquele papel. Se ela termina esse relacionamento, vai ser muito fácil ela voltar para esse papel se ela não preencher esse vazio existencial. E o outro lado, né, que é mais para fora, não é introspectivo, não vai para o medo, vai para a raiva, né, que é o outro lado, para ter oposto, o outro é mais para fora. Esse outro que vai mais para fora, se ele não for narcisista, ele vai ter que lidar com a regulação emocional dele. Porque, dependendo do desequilíbrio dessa regulação emocional, você acaba
excedendo demais no narcisismo. O teu eu toma conta demais, não tem nós, não tem ele, é só sobre o que eu quero. Então, isso tem a ver com uma regulação emocional que você tem que... Eu estou com raiva de ti, mas eu não preciso ficar uma semana com ódio de você. Então, essas pessoas, elas têm um nível de raiva que qualquer coisinha, a regulação da raiva vai lá. Então, elas têm que fazer também um trabalho, um tratamento para essa regulação das emoções, de como coloca essas emoções para fora, como acaba usando quem está na frente para descarregar essas energias. Então, este outro lado vai precisar dessa regulação e esse lado de cá vai ter que preencher, vai ter que ver quais são esses vazios afetivos, porque ela está suscetível a ser manipulada por qualquer pessoa que preenche esse vazio. Não é aquele cidadão. A questão não está no outro, a questão é você está vulnerável por não ter trabalhado o teu autoconhecimento, por não ter resolvido as suas questões emocionais, as suas questões psicológicas. Então, você vai para o mundo e para as experiências capenga. Por isso que é muito importante a gente trabalhar a nossa evolução. Né? Aberta. Não, e ainda tem espiritualista que fala que é karma, né? Não. Aí o cara tem um karma. Não, eu tenho um karma, porque eu fui no lugar, disseram que eu tenho um karma com aquela pessoa. Aí pronto, vai passar o resto da vida. Agora assim. eu tenho. Vai, sacanagem, né, Denise? É sacanagem, isso aí é aprisionamento. Ou então eu vim destinado a sofrer na mão de homem. Por que veio? Pô, sacanagem. Por que veio? Gente, tem pessoas que eu atendo que está há 8, 9 anos, já acabou a relação, ela ainda está tentando provar, porque isso é uma necessidade que fica de quando você rompe uma relação dela, de provar para o outro que ele perdeu o valor dela, o valor dele, entendeu? E fica assim, a vida ainda continua acontecendo por causa daquela pessoa que já casou, já seguiu a vida, e ela fica presa porque ouviu uma coisa dessa. De tipo, foi alguma energia, alguma coisa que tiraram ele de você. Passada. Não. Viveram na encarnação passada e você estava devendo isso a essa pessoa. Gente, pelo amor de Deus, isso daí para mim, já foge demais da ciência. Né? Vamos meio a meio. Eu acredito que, assim, toda a resposta vai ser a pessoa se conhecer, para ela ver se aquele é o lugar que serve para ela. Né? Quando eu trabalho alguém que está nesse lugar de vazio existencial, de vazio afetivo, eu vou trabalhar a essência dela, eu vou trabalhar o amor próprio dela, eu vou conectar ela de novo com quem ela é. Lembrar dela quem ela é, lembrar do que ela gosta, lembrar do que ela realmente é e por que ela... A distância da essência dela com o que ela está vivendo agora, ela leva um susto, ela fala... Nossa, gente, é verdade. É como se ela tivesse essas energias, deixa a pessoa meio em transe. Verdade, eu gostava de fazer isso, por que eu não faço mais? Sabe? Ela assusta muitas vezes. Eu fico, olha, vamos deixar relacionamento de lado e vamos tratar você, vamos ver quem é você, as suas forças, conectar com as suas forças de novo, com a sua essência de novo, e aquilo ali vai fazer ela não aceitar aquele lugar. Se não for isso de dentro, para ela florescer, para ela não querer mais esse lugar, mesmo ela saindo da relação, os dois lados, se não se trabalharem, esse lado vai achar alguém que vai acabar nesse mesmo resultado, não vai conectar a relação, e esse alguém introspectivo também não vai achar alguém que vai estar de igual para igual, vai ser alguém sempre que está com raiva, que está bravo com ela, que está Você já identificou, irritado. por exemplo, nas tuas pacientes, nas pessoas que te procuram para tratar esse tipo de assunto, pessoas que relatam delays, tipo assim... Rapaz, eu não lembro onde é que eu estava, onde é que estava minha essência nos últimos 5 anos. Com certeza. Elas relatam, assim, quando eu pergunto para elas, mas por que você está nesse relacionamento? Você gosta, é um amor por as pessoas? Ela fala, não sei. Não sei. Elas não sabem mais por que estão ali. É por causa da energia que está aprendendo. Por isso que eu falo muito que, obviamente, a gente está numa época evolutiva em que a ciência, a energia é ciência, né? Uhum. A espiritualidade está vindo com tudo para explicar as coisas que acontecem com o ser humano de maneira mais clara, para ele parar de sentir dor e sofrimento, esses vazios, né? Então, tem uma função, a união, a integração de toda, da medicina, da psicologia, da filosofia, dos espiritualistas, né? Então, tudo isso daí, se tivesse todo mundo junto, eu garanto que essas questões de relacionamento abusivo, tóxico, seriam muito mais fáceis de resolver. Quando eu trabalho junto com outros profissionais, é muito rápido. Porque há uma união de que, olha, você fortalece aqui o mental da pessoa, você fortalece aqui, você corrige as energias, você vai lá, vão ao mesmo tempo. A pessoa volta para a essência muito mais rápido quando é tratado de uma maneira total, entende? E que cada um ali é tipo um relógio suíço. O relógio suíço, ele é o melhor do mundo porque cada item dele é perfeito naquilo que faz. Uhum. Então, um sabe que o outro vai fazer a imperfeição.
Então, isso é muito coletivo, isso é muito cosmos. Eu fazendo a minha parte, eu sei que você é meu irmão, vai fazer a sua, eu sei que você está fazendo a sua. A gente conta com cada um fazendo o melhor, a gente conta que vai ser o melhor relógio do mundo, entendeu? E por isso ele é o melhor relógio do mundo. Mas é isso que falta. Assim, a Denise falou uma coisa que eu acho interessante. A gente tem uma dificuldade de se compreender como indivíduo e lidar com as nossas individualidades. Porque é mais fácil a gente achar que o outro resolve pra gente e tal, fica mais, é mais fácil, né? Mais tranquilo. E também a gente tem uma dificuldade humana de lidar com o desejo do outro quando o desejo do outro não é o nosso. Então a gente está no relacionamento, o outro tem o desejo dele, que não é o meu. Sim. Isso causa um estranhamento, né? Causa. Porque o ego, a gente tem que entender que nós temos um ego. Né? O ego é a nossa parte mais animal, mais instintiva, eu quero porque quero, e, né? É igual você ver um animal, não adianta você explicar para ele, olha, não pegue essa comida, não. Você tem que, o ego você tem que treinar, você tem que dizer para ele, não pega, que a consequência é essa. Então, é o nosso lado menos sensibilizado, não é o nosso lado mais sensível, é a alma, né? E a gente é uma mistura disso. O ego, ele é treinado para rejeitar as diferenças. Então, se eu encontrar alguém, qualquer pessoa que falar algo que está fora da minha cartilha, que eu entendo diferente, o meu ego, o meu instinto animal, eu vou ter que aprender a acalmar ele. Calma, que ele não está falando de você. Ele não vai te, não é sobre você. Não é sobre você, é sobre como ele pensa. Ele é livre para pensar. É um instinto bem tribal, né? Aquele negócio da minha tribo, invadiu minha tribo, está usando um cocado de diferença. O ego falou tudo agora. O ego é tribal, o negócio dele é uma necessidade de sobrevivência. Uma necessidade, né? É um medo de herança antropológica, né? Então, o ego também que faz o humano, né? Mas assim, é aquela coisa instintiva de sobrevivência. A gente precisa... o prazer e o medo. É a gente aprender... o prazer para a perpetuação da espécie e o medo para a preservação da espécie. É uma habilidade da culturalmente, porque somos seres sociais. Então, é essa habilidade que o autoconhecimento dá da sua consciência administrar todos esses eus que a gente é. Porque a gente, se o ego tiver no domínio da consciência, a consciência ela aceita a mente superior, a mente inferior, ela aceita a direção que tiver lá. Se o ego tiver no domínio da consciência, a pessoa vai ser um animalzinho, enjaulável. Uma pessoa que qualquer coisa quer bater, qualquer coisa quer confusão, um mínimo que acontece já, o outro já, sabe? Então, ele ainda está naqueles movimentos instintivos, e ele ainda não adquiriu informações, não agregou informações ou complexidades o suficiente para transitar dessa evolução que a gente começa pela teoria da inflação com o ego. O ego é a oportunidade, a ferramenta da gente evoluir e achar este lugar melhor na consciência, né? Então, ele entrega para a alma os aprendizados, né? Então, é a união dessa biologia com essa essência, que é o desafio da gente aqui que está nessa experiência. Então, a pessoa, quando ela entende que ela consegue... Jesus fez isso muito bem. O ego de Jesus não teve a menor chance. Que ele falava, cala a boca que eu vou fazer o que o Espírito está mandando. Entendeu? Então, essa coisa do que ferve em nós, que a gente não sabe por quê, que às vezes você foi contrariado com uma coisa e você ou fica com muita mágoa, não fala nada e nunca mais quer ver aquela pessoa, e num relacionamento, tudo aquilo que vai doer em você, você acha que foi o outro que fez. Né? E é normal. A gente começa assim, todo, né? mas o nosso aprendizado começa assim. É normal. Nossos primeiros relacionamentos, eles vão ser assim. Mas por isso é que ele é evolutivo, para que você, se ele for um relacionamento positivo, vocês vão aprendendo a lidar com as diferenças sem ficar culpando um ao outro. Fala, não é culpa minha nem sua, porque o ego é assim, primeiro ele culpa o outro, aí depois você evolui um pouquinho, aí você fala, tá bom, já descobri que a culpa não é do outro, então é minha agora, né? Aí você vai para falar, agora a culpa é minha, isso é muito um curso de milagres, agora a culpa é minha. Aí depois você tem um terceiro estágio, fala, não é culpa de ninguém, é uma circunstância que tem que ser administrada por todos os envolvidos. Mas falando em culpa, Denise, existe, claro, as repetições de padrão, né? Então, você veio de uma relação, você viu em casa um relacionamento abusivo com seus pais, existe uma tendência mais acentuada de achar que aquilo é o certo. Que achar que aquilo é o certo. Sim. E repetir o padrão. Sim. Né? Mas também tem casos que a pessoa teve uma família equilibrada e vai para um relacionamento abusivo. Vai. Ou para aceitar, ou seja, assim, nem papai me bateu, né? Aquela história, né? Ou então de ser o agressor, ser o que vai impor suas vontades demais, aquela história, Sim. né? Abusar, o abusador.
Por que isso acontece? A pessoa está lá, teve uma criação equilibrada, teve exemplos equilibrados. Olhando por cima, teoricamente, nada contribui para que ela entre numa relação abusiva, seja como opressor, seja como a pessoa oprimida. Essa pergunta é maravilhosa, porque eu gostaria de dizer que os Mas eu falei também, eu completei a pergunta. Foi uma pergunta pode dos elogiar dois. ninguém aqui. Foi uma pergunta dos dois. Ela não teria essa... Foi, eu completei, não foi só tu, não. O que faz, gente, com esses dois? Mas, assim, primeira coisa que eu queria dizer, pais, vocês não têm qualquer culpa. Não tem nada, absolutamente nada a ver com os pais. Óbvio que a criação pode ter estimulado, mas o ser humano, ele tem experiências em todos os lugares. Não são só com os pais que ele tem, não são só tendências ancestrais que causam isso nas pessoas, né? Então, nós temos o nosso aprendizado espiritual aqui na Terra, que você vai ver que tem 3 filhos diferentes, cada um vai viver de um jeito, cada um tem uma personalidade diferente. Você pode ver uma relação abusiva em casa e preferir, eu nunca quero isso para minha vida. E porque essa pessoa já tem uma complexidade de consciência que consegue passar pela experiência de um outro modo. Então, as experiências que você passa desde a infância vai estimulando, né? Já lá no colégio, com a galerinha, todo mundo tem que sentar e fazer a coisa. Essa pessoa já vai ser a que não quer fazer, ou a que está magoado demais com outra. Então, ele já apresenta manifestações que têm muito mais a ver com a evolução espiritual, individual de cada um, porque por mais que a gente nasça em tribos, em família, cada um tem um trajeto muito individual, evolutivo. Então, as coisas que eu tenho que aprender, que a minha alma tem que experienciar para que ela acesse ao amor divino. Então, cada um vai ter aquela trajetória. Então, quando uma pessoa está num relacionamento abusivo, é porque ela ainda não entendeu como ter um relacionamento amoroso. E ela, desde a infância, ainda não entendeu como se relacionar. Então, há uma dificuldade nessa compreensão. Isso não tem, o irmão, às vezes, não tem. O pai e a mãe pode nunca ter tido. Então, não tem a ver com a família, tem a ver com toda aquilo que ele traz para evoluir. Ou não tem a ver só com a família. Só né? com a família. Somos uma coxa Pode de ser que a retalhos, família tenha estimulado a maneira Agora, que conviveu, mas aí são casos Mas tem aquela herança, a gente falou doentes, muito... né? Na 10ª temporada... a gente falou com o Robson Soares, que até abriu a 10ª. Maravilhoso. Um abração pro Robson. Lindo. Então, nós falamos de cargas genéticas, né? Cargas espirituais, herança, hereditariedade espiritual. Essa tendência a ser abusador ou a ser a vítima abusada ou abusado pode ser uma carga ancestral? É uma carga ancestral, mas eu vou te dizer onde ela está. Tá? Que essa carga ancestral não é um avô, uma avó que fez alguma coisa, não. Foi feito com a humanidade. Lá pelo século VII, se você for ver, é que surge esse amor romântico, esse erotismo, né? Porque até então não tinha essa coisa do romance. Não tinha um amor idealizado. Não, né? aí a pureza da mulher. Para procriar e para ter isso. um trabalho, então, nesse século VII é que vem a história da mulher ter uma pureza, da mulher merecer aquele homem. Então, ali muda a questão do feminino. E aí, o que acontece? Logo em seguida, entre século VII e VIII, vem a religiosidade de Roma, lá da Europa, que é muito pesada, principalmente ela foi muito pesada em Portugal, que nos colonizou, né? Então, que veio dizer o quê nessa época? Que o casamento era para procriar, que a mulher ela tinha que ser compreensiva, porque o homem tinha que estar para fora, vivendo prazeres e experiências fora, enquanto ela ficava no lar, deixando tudo organizado para procriar e mostrando a sua pureza, mostrando a sua feminilidade. E este papel, se ela conquistasse este casamento, ela teria valor. Então, o valor, principalmente do feminino, né? Ele começou a ser medido de ser casado ou não ser casado, de ter conquistado essa família ou não. E como a moral, né, que é muito julgamento dos outros, quando a gente fala de religião, a gente vai falar de julgamento, porque julgam o tempo todo, então eles vão julgar, você não casou, então você não tem valor. E isso começou a ser implementado, né, desde este século, em que lá aí vem um registro ancestral, que vem a avó, a tataravó, que vem lá deste lugar, já treina a menina quando nasce,
nasce a ser esta mulher que vai ser compreensiva com o homem, que não pode reclamar já que conseguiu o casamento, tá maravilhoso. Nossa, mas ele não te traz, você está reclamando do quê? Entende? Então, não tem a ver com ser feliz para a mulher. Tem a ver, isso daí é uma estrutura, tanto que você chega a alguém, se você vai passar por um divórcio, você vai falar com uma ancestral sua, isso aconteceu comigo, inclusive com a minha mãe, que ela vem dizer para você, mas como? Por que você vai abrir mão disso tão maravilhoso? Você conseguiu, é mais ou menos, mas eu não estou feliz, mas você não está feliz, mas ele é maravilhoso, ele faz tudo que você quer, ele faz isso, faz aquilo. Não, mas eu não estou feliz, acredito que ele também não, porque se um não está feliz, não tem como o outro estar, né? Mas estar feliz, a inovação da mulher dizer que não quer um casamento porque ela não está feliz, quando você fala isso para alguém, a reação das pessoas hoje está embutida nelas, não é elas. Elas nunca pararam para pensar, eu preciso ter essa reação, por quê? Essa pessoa pode, né? Então, esse registro ancestral vem principalmente dessas mulheres que tiveram que medir o seu valor por causa do casamento. E quando a filha chega para elas, ai, mãe, mas acontece que eu não estou feliz ou não está legal isso daqui, você tem que ser mais compreensiva. Você está muito... O complicado é porque é um registro ancestral não individual, né? E ele contamina a sociedade inteira. Pessoal, eu queria fazer uma proposta. A gente encerrou o tempo. E eu queria te fazer o convite. Vamos continuar o papo no outro programa? Com toda certeza. Se quiser, eu já mudo para cá. Vamos continuar? Vamos. Tá fechado? Tá fechado. Fechou. Então, fechou, Roberto? Fechou? Obrigado, Denise. A Denise me causou um trauma. Tu lembra que a história que eu não faço coração, eu faço uma maçã, começou com a Denise. Mas a sua maçã é maravilhosa, amigo. Então, vocês vão ver a gente com outras roupas. Não, a gente não foi só pro camarim para trocar de roupa. A gente vai para casa, a gente vai gravar semana que vem. De novo com o Denise, que esse papo eu acho que tem muito que a gente fala ainda. Adorei, Denise. Tá? A gente tá com saudade reprimida também, né? Então, a gente vai continuar com a Denise Pérez na segunda parte desse programa sobre relacionamentos abusivos e as energias que circulam nessa relação. Nós nos reconectamos. De energias. Nos reconectamos. Estamos nos reconectando. Obrigado, Dê. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado a você e fica aí, fica ligado. Denise Pérez continuando esse papo muito bacana semana que vem para você, próximo domingo,